Comunicação em público. Vamos lá, pessoal. Bom dia para vocês, meninas. Sejam bem-vindas. Eu tô aqui com a Nicole, a Maria, a Isa e a Tainara. Estão nervosas pro podcast? Não? Um pouquinho. Esse é o nosso objetivo, né? Porque falar em comunicação, muita gente dá aquela tremida, né? Mas a gente vai ver que não precisa ser esse bicho de 7 cabeças, né? E também a comunicação, assim como qualquer outra habilidade, a gente aprende também, tá? Eu já adianto pra vocês, confesso que eu não era um dos melhores comunicadores antigamente, era muito tímido, tá bom? Então vamos lá. Por que estudar esse tema, né? A boa comunicação na empresa é responsável por fornecer informações claras com o objetivo de aprimorar os procedimentos de trabalho. Em todos os aspectos, a comunicação é uma ferramenta vital. Saber falar em público te ajuda a ser entendido por diferentes perfis de pessoas. E ter uma boa oratória é um diferencial para que você obtenha destaque no âmbito profissional. Quando você consegue transmitir com naturalidade e clareza as suas opiniões e ideias, você fortalece e potencializa aí a sua marca pessoal e, em consequência, é lembrado pelos demais, tá bom? Então, vamos lá começar o nosso bate-papo. Eu soube que vocês trouxeram aí pra gente os objetivos desse encontro. Quais são os objetivos? Bom, os nossos objetivos é a importância de aprender a se comunicar bem, com uma fala clara e objetiva, refletir o medo de se apresentar em público, aprender técnicas para melhorar a comunicação em público, porque também é muito importante, né? Tanto na empresa quanto na vida pessoal, nós uma hora vamos acabar falando em público e precisamos ter essa capacidade de vencer o nosso medo. Sim, a gente vai até ter algumas dinâmicas depois, né? Tipo, e agora? Preciso falar em público, e agora, né? Então a gente tem que estar... Mas é o ideal a gente estar preparado para esse momento, beleza? Sim. Agora vamos para as nossas competências. As competências, como falo, são sempre aquelas competências que nos competem como profissional. O que o mercado espera da gente como profissional? Olha lá, comunicação é tão importante que já está na nossa competência. Então a comunicação, dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade, expressar as ideias e as opiniões com emoções e sentimentos com clareza. Então tem que ser claro naquilo que eu falo, né? Até os meus sentimentos, porque a gente evita outros problemas, né? Interagir com o outro e com o mundo por meio da comunicação multiletrada. E também é importante a gente ter um autoconhecimento, ou seja, eu conhecer a mim próprio, né? Ampliar a autoconfiança para valorizar a si mesmo e sentir-se capaz. Então, hoje nós estamos tentando ampliar a autoconfiança de vocês na comunicação, entendeu? E também conhecer-se através dos seus pontos fortes e fragilidades, né? Como sempre falo, ninguém é só forte e ninguém é só fraco. Talvez você não conheça a sua habilidade nesse ponto, né? Mas você com certeza tem um ponto muito forte aí dentro de você, basta descobrir, tá bom? Bom, quando eu tava na escola, eu precisava apresentar sobre um livro. Sim. E eu tava muito nervosa. Sim. Porque era pra uma sala inteira e a gente tava no auditório e... Aí minha amiga que já tinha apresentado falou assim, você tem que respirar fundo, você pode fingir que não tem ninguém. Fala que você tá treinando pra você mesmo. E eu fiz isso e eu respirei bem fundo, fui lá na frente, apresentei e ganhei um 10, porque eu ganhei um 10. Aí depois agora, antes, quando eu trabalhei na padaria, antes eu ficava muito nervosa, eu tremia. Sim, sim. Só que depois da minha amiga ter me dado aquela instrução, respira, conta até 10. Pra você conseguir falar em público. Sim. Eu consegui, agora eu sou super soltinha. E não nego que ainda dá um pouquinho de medo e um nervosinho. Olha, de fato, você fala super legal, tem mais envoltura, né? E claro, você pegou as dicas de técnicas que ela deu. A gente também vai dar mais algumas dicas aqui, né? Então é muito importante. Outra coisa que eu observei também, Nicole, talvez a sua boa comunicação também é sobre a leitura. Porque a leitura ajuda a gente a melhorar bastante, entendeu? E a gente conversou outro dia, aquele bate-papo, né? Que a gente foi pro evento. Eu vi que você lia bastante, né? Falei, sim. Tá aí a descoberta dela. E ajuda bastante também. A gente vai ver mais coisas, tá? E aí a gente já vai passar mais dicas para vocês. Então vamos curtir esse momento e boa comunicação para todos nós. Ponto de partida, etapa 1. Bom, estou aqui agora com o William, o Guilherme e a Maria Clara. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Olha, vocês ficaram com a parte mais engraçada do podcast. Nós vamos fazer agora um destrava-língua, tá bom? Porque é importante, quando a gente vai se comunicar em público, fazer alguns exercícios de aquecimento, né? Também de abertura. É verdade. Então, é muito simples.
tudo que eu falar, vocês só vão ter que repetir, tá bom? Tá bom. Beleza? Fechou. Vamos lá então, bem articulado, com a boca bem aberta. Repitam o que eu digo. Bragradra. Bragradra. Bregredregredre. 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 Brigridrigridri. Brigridrigridri. Brogrodrogrodro. 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 Brugrudrugrudru. Brogrodrogrodro. Engraçado, né? Isso que é difícil. Né? Porque tem realmente na fala, às vezes tem algumas coisas que trava na hora, né? E aí, se a gente faz esse exercício, você vê que ele exige mais que a gente solte a língua, articule mais, né? Então, bem legal. Gostaram? Sim. Vamos lá, então. Agora, eu sei que tem algumas perguntas aqui, né? Que preparamos para vocês. Bom, vamos fazer uma reflexão agora. Bom, eu tenho pavor de falar em público. E agora? Olha, eu acho que você tem que praticar muito antes de começar. Se você tem esse meio, você tem que praticar em casa ou em algum lugar que seja só você. Respirar fundo. É uma questão tipo, de vencer o medo ali. Você tem que vencer o medo que vai te ajudar muito na sua carreira de trabalho. Sim. Treinar em algum espaço que seja só você, pra você ter alguma confiança mais em você mesmo. Ah, legal, William. Guilherme, Maria, alguma coisa pra Eu concordo tudo com ele. Ele falou uma coisa importante. O que dá mais medo nas pessoas? Bom, o público já dá um pânicozinho, né? Dá. Se você estuda o conteúdo que você vai falar, já dá mais segurança, entendeu? Sim, porque aí já é menos uma trave para pular, né? Então é importante, como o William falou, a gente estudar o conteúdo antes, né? E tem várias outras formas também da gente afastar um pouco esse medo, né? Com o tempo também, quando você perde o medo de falar em público, vai ver que a partir dali vai ser algo natural. Tipo, exatamente. Vai estar que você vai gostar de fazer, tipo, de trabalhar com isso. Você falou um lance do tempo, é muito importante. O tempo, assim, ninguém começa... Imagina o futebol, né? Alguém começa jogando super bem? Não, a pessoa vai praticando, vai exercitando e vai ficando... A comunicação é a mesma coisa. Quanto mais você pratica, mais craque você fica. Entendeu? Outra pergunta. E se der branco na hora de falar? Aí acho que vem a parte do improviso, né? Improviso. Ou às vezes alguma estratégia, tipo, distrair o público, não sei. Distrair o público, até lembrar direito, respirar fundo. Respirar fundo, você lembrar em que parte você parou, recomeçar de novo e com calma. Por isso tem a parte importante de você treinar antes da sua fala, de treinar o que você tem em mente pra falar, qual argumento que você vai usar, pra caso dê branco, respirar fundo e começar de novo. Ah, legal. É algo que se pratica, assim, que você pode errar, claro que você vai errar, você tá com medo, você tá com vergonha, mas você tem que aprender a lidar com isso pra conseguir se dar bem, pra conseguir você lidar com esse tipo de coisa. E assim, eu confesso pra vocês que já tô há vários tempos, né? Eu trabalho como músico, também dou aula. Sim. E, cara, mesmo você tendo muito tempo, o branco ele vem do nada. Você não espera, né? E é normal também, né? Eu gosto muito de pessoas que, assim, às vezes dá branco e ela tem calma pra esperar. Ela fala, peraí, deixa eu lembrar. Tem aquela paciência, espera e tal, né? Acho que aí tá o segredo, né? Não se desesperar. É normal, uma coisa normal, né? Verdade. Outra perguntinha. Tem uma maneira de jogar timidez pra escanteio? Agora com os tímidos, né? Eu acho que vem que nem a parte do, por exemplo, de treino, né? Do tempo. Eu acho que se você encara algo que é desafiador pra você, mas você tá encarando e você se supera naquilo, querendo ou não, a timidez vai começar a se deixar de lado. E eu acho que se você não der um primeiro passo, a timidez nunca vai sair. Perfeito. Então, pra mim, você tem que dar o pontapé inicial pra começar algo e aí a timidez vai querendo ou não saindo aos poucos. Exatamente, verdade. Timidez E você falando, eu tô voltando aqui na memória, né? Lembro que a primeira apresentação de música que eu fiz, valendo assim, né? Cara, foi um terror. Porque assim, eu tremi, tanto que meu amigo quando terminou, né? Olha, parabéns, mas você tremeu, né? Tipo assim. E depois que eu fui praticando, como o Guilherme falou, foi ficando muito mais tranquilo. Hoje em dia, né, faço com mais facilidade, né? É como nós falamos, a prática é tudo. Olha, pessoal, acaba aqui nossa etapa, né?
Então, gostaram? Sim, sim, Legal. certeza. Obrigado muito pela colaboração de vocês. Gosto muito quando vocês participam assim, tá bom? Tá, muito obrigado. Até mais. Até Valeu. mais, professor. Bom, chegamos ao nosso Pé na Estrada, etapa 1. E agora a gente vai adentrar mais no nosso tema de hoje, né? Ver o que fala o encontro sobre comunicação, né? Eu vou ler um pedacinho aqui e a gente bate papo sobre, né? Pode Fechou. ser? Então, deixa eu ver aqui sobre a comunicação. A comunicação é a troca de informações entre pessoas. Ela significa tornar comum uma mensagem ou informação. Também constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social. A comunicação requer um código para formular uma mensagem e enviá-la na forma de sinal, como, por exemplo, ar, fios, papel, a um receptor de mensagem que a decodifica e interpreta aí o seu significado, né? Essas aí são explicações do Chiavenato, né? O grande pai da administração. E aí, o que a gente estudou sobre comunicação? Concordam que a comunicação é uma troca de códigos? Sim. É? Uma troca de código. Na verdade é mesmo, né? A gente, por exemplo, você prega lá, e lembrando também que comunicação não é só falar, né? Tem a comunicação escrita, tem a comunicação corporal, né? Então a gente se comunica de várias formas. Deixa eu corrigir aqui, esqueci de apresentar vocês. Estou aqui com a Fabiane, com a Isabelle e com o Carlos, né? Que prepararam esse materialzinho aqui pra gente, né? Vocês já lidaram com comunicação em público? Como que é pra vocês? É fácil ou é difícil, pessoal? Então, senhor, ali, enquanto a gente estava estudando o assunto e tal, cada um estudou meio que uma parte, a gente meio que dividiu mais ou menos assim, né? E a gente viu que às vezes para algumas pessoas é muito difícil e para algumas pessoas é muito fácil. Pra mim, por exemplo, é muito fácil falar em público, eu não tenho essa dificuldade. Sim. Mas pra eles estava sendo difícil. E aí eu dei a dica pra eles, não decorem o texto. Legal. Falam o que vocês entenderem. Aham. Porque eu acho que é mais fácil, a gente soa mais natural e às vezes acaba passando mais credibilidade, uma postura mais aberta e é mais fácil de transmitir a informação. Ó, gostei dessa dica, né? Sem decoreba, né? Porque fica mais natural, como você falou, né? Sim. E também eu acho que dá mais segurança pra pessoa quando ela sabe o que fala, né? Fabiane, Carlos, alguma coisa a acrescentar? Lidar com medo, principalmente. Porque Com medo? Isso. O medo é uma coisa que trava o muito, medo né? trava, o frio na barriga que vem. Aham. Ahn, É isso. é isso mesmo. Pensar muito no que as pessoas vão pensar enquanto tu tá falando é o que gera o medo. Sim. O que é certo, o ideal é pensar, lembrar mais da mensagem que tu quer passar, ao invés de Maravilhoso. ficar pensando assim. Ótimo. Gostei da dica de não pensar, né? Que é uma coisa que a gente acaba fazendo, se julgando, né? Será que o pessoal tá pensando, né? E às vezes, de fato, a pessoa não tá nem pensando nisso, né? A pessoa tá distraída lá e olha o que vai despertar a atenção dela, a nossa demonstração de medo, né? Aí vai falar, nossa, a pessoa tá com medo. Não, se você demonstra estar livre para falar, pessoal, não tá nem passando na cabeça da pessoa, né? A gente tem aqui uma charge que a gente analisou, né? Onde tem um senhor aqui num escritório, passando pela mesa de uma moça, aparentemente uma secretária, né? Ele fala assim, Dona Romilda, eu vou ao banheiro, se alguém me ligar, diga que estou com um cliente. Aí no outro quadro, a Romilda atende o telefone e ela fala, quem? O doutor Almeida? Ele está no banheiro com um cliente. O que vocês acharam dessa charge aqui sobre comunicação? A gente pode ver como, às vezes, o erro de interpretação causa essas dificuldades na comunicação, né? Tipo, imagina, o que a pessoa que tá ligando vai pensar? Porque o padrão tá no banheiro com o cliente. Exatamente. E ela foi literal Sim. na interpretação dela, né? Ela falou realmente o que ele falou. E pode acontecer isso também. Por isso que é importante na comunicação a gente ser bem claro naquilo que a gente quer, né? Na informação que a gente quer mandar, né? Outra coisa aqui importante, comunicar-se bem é certamente um diferencial na hora de conquistar uma colocação no mercado de trabalho ou até mesmo galgar novos postos aí na empresa onde o profissional já atua. Entre as principais formas de expressão estão a fala, a escrita,
a linguagem de sinais, expressões faciais e posturais, como nós falamos, né, que muitas vezes aí transmitem até o que desejamos esconder. Sobre linguagem corporal, o corpo fala? Com certeza. Que situações a gente identifica quando o corpo fala? Depende, tipo, por exemplo, uma pessoa tá contando uma mentira. Normalmente, pessoas que quando estão contando uma mentira, às vezes elas têm um tique nervoso. Verdade. E demonstra que a pessoa tá mentindo. Às vezes ela fica mexendo no cabelo, fica mexendo na mão, e às vezes fica muito evidente que a pessoa tá mentindo por conta disso. É uma linguagem corporal. É uma linguagem corporal. E dizem aí os especialistas que sim, assim, quando a pessoa... Às vezes a pessoa tá falando uma coisa e o corpo tá dizendo outra, né? Sim. É aquela questão, né, de quando a pessoa vai falar uma mentira, como você colocou, né? Dizem eles que às vezes se a pessoa coça muito o nariz, é porque ela tá querendo, ela está, entre aspas, né, falando uma mentira, porque automaticamente no nosso subconsciente a gente tem por princípios não mentir, e esse ato de levar a mão pro nariz para coçar é tipo assim, eu não queria falar isso, mas estou falando, né? Segundo os especialistas, né? Legal. Vamos lá. Oratória, né? Sobre a oratória. Primeiramente, é importante observar que precisamos ter uma boa comunicação para diversas situações, sejam elas formais ou não, né? Então, para a oratória. A gente tem uma dica, aliás, algumas dicas, né, do livro 29 Minutos para Falar Bem em Público. E a gente pode falar um pouquinho sobre elas. Vocês viram essas dicas? Sim, Quais são? Sim. Tanto que eu já comecei a falar do medo, que faz parte das dicas. Aqui eu listei 5 dicas. E o medo, esse frio na barriga, pensando no que os dois estão pensando, é uma das dicas. Sim. Expressões corporais também já falaram que se movimentar demais é algo que chama atenção, só que atenção pra ti e não pro conteúdo que tu quer passar. O ideal é ser mais relaxado possível. Ser você mesmo. Ótima dica. Porque não adianta tentar decorar palavras difíceis, coisas que não estão no meu vocabulário, que eu não falo regularmente, que eu vou esquecer, vou travar, vou dar algo errado. Verdade, você falou uma coisa bem interessante, que é ser você mesmo, e o público ele percebe, né, quando a pessoa não é natural, quando a pessoa tá forçando a barra, vamos chamar assim, né? Isso. Então é importante mesmo. Então aquela questão, né, vai praticar oratória, estude o que você vai falar, né, e aproveite o momento, né, para desenvolver. Vamos lá, no contexto que vivemos, aí podemos citar inclusive a oratória contemporânea, que soma a oratória com a fonoaudiologia, visagismo, linguística e também a andragogia, né? Fabiane, já teve problema com oratória em público, assim, não? Muitas vezes, né? Muitas vezes? Sim. Você lembra as situações ou não? Geralmente, quando eu ia apresentar trabalhos na escola, eu fico muito nervosa. Aham. Tenho meio que um medo do que os outros vão falar. Sim. Como a gente já tinha dito antes. Eu começo a ficar muito nervosa, eu travo na minha fala, Sim. eu começo a tremer. Tem até uma dica de se você levar uma cola, assim, alguma coisa, tu pegar um papel mais grosso que vai disfarçar, digamos assim, a sua tremedeira, alguma coisa assim. Boa aí dica. deixa mais calmo. Mais calmo. É interessante essa dica também, já vi uma que é você levar um lápis ou uma caneta, né? Porque às vezes a gente não sabe onde colocar as mãos, né? E isso já tira a sua atenção das mãos e você fica mais seguro também. Bom, então vamos aí, né, para aqueles profissionais também que estão para nos ajudar, né? Que são os fonoaudiólogos, né? Falando sobre a fonoaudiologia, ela é a ciência que se dedica a estudar a comunicação e os seus distúrbios, né? Tem também o visagismo, que auxilia no desenvolvimento da linguagem visual, a análise física do rosto, da personalidade e do comportamento para adequar a imagem e estilo pessoal, o vestuário, a linguagem verbal e não verbal também num processo integrado. E outra coisa para ajudar já a linguística, né? Ela contribui com o estudo da fonética, estudo dos sons empregados, da sintaxe, estudo da combinação das palavras, da semântica, estudo dos sentidos das palavras e o que provoca no interlocutor, também da pragmática, estudo das oralizações e análise do discurso. Nossa, quanta coisa, né? E ainda só para acrescentar, no final tem a andragogia, que é a arte e a ciência de ensino
e aprendizagem de adultos, a qual tem como objetivo aí promover a mudança de comportamento e aquisição de competências técnicas, né? Rapidinho, pessoal, sobre a ajuda do profissional. Vocês acham que é importante ter um profissional também para ajudar? Sim, muito importante. Agora que falou, tem uma prima que nasceu com autismo e muito bom, porque ela é não verbal, fala errado assim, e aí tá o trabalho do fonoaudiólogo, que vai ter truques, vai ensinar ela até na forma de respirar, né? Truques de fala e ajudando assim. Legal, o profissional nesse momento também pode ajudar bastante, né? Alguma coisa? Eu queria trazer também que eu tenho uma irmã que é autista. Ela precisou muito do fonoaudiólogo, que ela não consegue falar até hoje, ela tem 5 anos, ela não tem uma boa comunicação, mas o tempo que ela conseguiu ficar com esse profissional, ela melhorou muito. Legal. Aí agora ela não... meio que cortaram dela, porque faltou profissionais e tal. E ela vai ter que voltar só quando tiver mais gente. Interessante. Olha que importante vocês trouxeram, né? Então, mostra que cada pessoa, cada ser tem uma especificidade a ser tratada, né? Então, no caso dos autistas, né, que vocês colocaram, né? 2 questões bem reais, bem próximas, né? Que acaba aí demonstrando a importância do profissional nessa área, né? E eu também na área da educação, eu senti essa necessidade. Então eu comecei também a fazer uma pós sobre o TEA, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é o transtorno do espectro autista. Para eu também, apesar de já lidar com a comunicação tudo, eu tenho que aprender sobre a especificidade deles, né? Que é totalmente de uma forma diferente, como o Carlos falou. Eles têm muito mais uma linguagem não verbal, dependendo do caso, né? Aprendi esses dias, viu, Carlos? Que interessante, né? Então agora a gente vai ver sobre os impactos da oratória na timidez, né? E no mercado de trabalho, ó. Desenvoltura, proatividade, comunicação. As habilidades citadas são cobradas pelas maiorias das empresas, né? Então as empresas também elas buscam pessoas, claro que dependendo da sua área, né? Pessoas que tenham mais desenvoltura, né? Então é importante tratar, vamos dizer assim, da timidez com uma certa... Eu vejo a timidez como uma coisa natural, né? Mas timidez demais também pode atrapalhar. Alguém aqui é tímido? Sim. Um pouco, 2 né? pessoas no grupo. Então, é natural, tá? A timidez é uma coisa natural. Cada 3 pessoas, 2 são. Né? Ainda mais, muito comum, tá, pessoal, na idade de vocês. É super comum, mas a gente pode desenvolver. Como eu comecei falando outro momento, eu também não era dos mais comunicadores, tá? Eu confesso que eu era dos mais tímidos, aquele que sentava lá no fundo da sala pro professor não ver, né? E nem interagir comigo, né? Eu ficava bem quieto, respondia, falava alguma coisa, eu falava sim, não. Essa era a minha comunicação. E aí, como a gente vai vendo no mercado de trabalho, né, no dia a dia, as coisas vão melhorando também. Porque até que exige da gente fazer. E a gente vai aprendendo, né? Com as coisas aí, né? A gente tem aqui um vídeo muito interessante, né, sobre aula de oratória. E é interessante porque esse vídeo chama-se Dilma aprende a improvisar discursos poéticos. Acho que vocês já ouviram falar, né, que a Dilma ela tem uma questão assim na linguagem, na oratória, que às vezes torna o discurso dela um pouco desconexo, né? Isso faz parte, né, até pra gente organizar aqui. Vamos tentar ouvir ele agora? Era um rio doce, agora a doçura deu lugar a uma lama marrom. Marrom que é cor de lama. Não, marrom que é cor de lama não é poético, porque lama é marrom. Marrom que é a cor do chocolate. Não, chocolate é gostoso. A senhora não quer associar uma tragédia com uma coisa gostosa, quer? Pelos xamãs do Evo Morales, como é difícil a tal da oratória. Tenta, presidenta. A senhora não quer continuar deixando as piadas chamarem mais a atenção que os grandes feitos do seu governo. Adorei isso! É o que chamamos de poema em prosa ficcional. Por que ficcional? Foco, presidenta. Tente de novo. Lama marrom. Marrom que é a cor do cocô. Do cocô
Presidenta, poluição que não é doce, cocô que não... Cocô não, presidenta. Fezes, tem razão. Fezes. Fezes, cocô é muito escatológico. Desculpe, eu sei que é difícil. Merda! Concordo. Ufa, finalmente! Lama que é marrom, cor de merda. Merda é essa aqui. Presidenta, podemos continuar amanhã? Agora que eu tava embalada... Interessante esse vídeo, né? O que vocês acharam? É um vídeo que traz de forma engraçada como pode ser difícil a oratória, principalmente para pessoas importantes, né? Sim. Que tem que falar de uma forma mais formal, às vezes. E que também pode ser difícil para todo mundo, né? Como ela, que foi presidente e teve um cargo muito importante, ainda tinha dificuldade com isso. Pra todo mundo pode ter, né? Faz parte, né? Faz parte. Todo mundo às vezes pode ter um pouquinho de dificuldade. Bom, chegou a hora do nosso vamos praticar, né? Porque a gente aprende e depois tem que praticar. Eu queria que agora vocês contassem pra mim alguma experiência que vocês tiveram, né? Na questão de falar em público, já passaram por alguma situação? Então, a minha entrevista de emprego foi coletiva, era eu e mais 3 pessoas. Sim. E o setor que eu trabalho é no setor de vendas. Certo. Então, meio que, consequentemente, para trabalhar com vendas, você tem que ser uma pessoa comunicativa, você tem que saber se comunicar. Sim. E nessa entrevista, eles deram papel pra gente, a gente tinha que escrever algumas informações. Meu nome é tal, eu tenho tantos anos e eu gosto disso, isso aqui. E daí a gente tinha que se apresentar depois pro grupo. Eu comecei me apresentando, falei sobre mim, os meus interesses pro futuro, até que chegou em uma menina. Certo. E essa menina, ela falou o nome dela, ela se apresentou, e ela começou a falar: eu sou uma pessoa muito tímida e eu não consigo sair de casa sem a minha mãe porque ela tem que falar por mim. Certo. Isso com certeza tem um impacto muito negativo, né? Tipo, não é algo que aconteceu comigo, né? Foi algo que aconteceu com a menina. E ela não conseguiu a vaga, né? Certo. Obviamente. Obviamente. Porque ela falou que ela é uma pessoa tão tímida que ela não consegue sair de casa sem a mãe dela pra falar por ela. E eu acho que isso às vezes é algo que pode... Claro, a timidez existe, mas é uma coisa da cabeça da pessoa. Porque ela tava ali conversando com a gente, tava se explicando, tava falando pra gente, sabe? Então foi algo muito negativo que ela falou. Provavelmente no nervosismo ela pensou nisso e acabou falando. Mas é algo muito negativo, né? Traz uma impressão muito ruim da pessoa. Pois é, e no caso dessa menina que você falou, o que a gente poderia fazer pra ajudar ela? Eu acho que pra ajudar ela, talvez trabalhar uma confiança, ela aprender a... Como eu posso dizer? Não sentir medo do que as pessoas vão pensar dela, porque às vezes isso vem de uma insegurança da pessoa. Às vezes a pessoa se sente menos, não sente que deveria estar ali. E às vezes isso não é verdade, porque as pessoas às vezes não pensam nada da gente. Eu vi uma frase uma vez que fala que a gente tem que se recolher na nossa própria insignificância, porque a gente não é nada. Se você for ver no final, todo mundo é, entre aspas, insignificante, né? Porque assim, né? Pegando a questão mais a fundo, né? A gente vem, vive, depois parte, tá, né? Se for ver no final, a gente faz tanto alarde com uma coisa que às vezes nem precisaria, né? Mas bem interessante essa colocação, né? E também, no caso dela aí, um profissional, né? Porque pelo jeito que você falou, a timidez dela era bem fora do comum, né? Então, às vezes, um profissional para ajudar ela também nesse sentido seria muito bom. Beleza, pessoal? Acabou aqui essa parte. Obrigado pela contribuição de vocês. Valeu mesmo. Obrigado, Fabiane, Isabelle e o Carlos. Valeu, até mais. Bom, chegamos na nossa etapa Pé na Estrada, etapa 2. E eu gostaria que vocês se apresentassem aqui pra gente começar. Vamos lá? Oi, gente, meu nome é Milena. Oi, gente, meu nome é Davi. Beleza, pessoal, meu nome é Gustavo. Oi, meu nome é Laiane. Milena, Davi, Gustavo, Laiane. Tá, vai decorar. Sejam bem-vindos, pessoal. E a gente ficou com a parte aqui, né, do nervosismo e ansiedade, né, na comunicação. Meu Deus, uma pessoa pode facilmente ficar nervosa e ansiosa em uma reunião pelo fato de ter que se manifestar em algum momento ou apenas por essa possibilidade. Vocês têm alguma experiência sobre nervosismo, ansiedade? Vocês tiveram alguma coisa assim ou não? Sim, eu principalmente quando eu vou apresentar trabalho na escola. Meu Deus.
Dá aquele medo, né? Sim. Aqui também, no nosso encontro na Renaps, eu percebo às vezes, se a gente fala que vai ter uma apresentação, você já, tem que apresentar mesmo, né? Mas por que vocês acham que será que dá esse nervosismo? Eu acho que nós temos muito medo de, tipo assim, errar uma palavra, fazer daí ficar constrangido, entendeu? Acho que assim. O medo, né? É o grande medo. E o julgamento das pessoas também, eu acho que tem. Não tem isso, não? Tem muita pessoa que julga. É porque a gente não tem intimidade com todo mundo que tá na sala, Sim. né? Então a gente não tem o mesmo, como posso dizer assim, a mesma, como pode falar, senhor, assim... Desenvoltura? Desenvoltura pra falar com as pessoas, porque a gente não chega assim conversando com alguém que não é próximo a gente. Exatamente. É a mesma coisa. Tipo assim, é difícil nós falar com pessoas que nós não conhecemos, daí falar com os amigos próximos é fácil, agora falar com pessoas que, né, nós não conhecem é difícil. Mas faz parte. Tipo assim, a gente não põe isso em prática, sabe? A gente não tem muita experiência com, tipo, reunião, apresentação, como o SOR. O SOR já apresenta as coisas muito fácil ali, falando papapá. Então, mas vamos assim no princípio. Vocês acham que eu já nasci com essa desenvoltura? Não, o senhor botou em prática isso, né? Por isso que o senhor... Até uma dica pra vocês, esses trabalhinhos que a gente dá em sala, assim, especificamente também da comunicação de apresentar, não é pra você colocar vocês em constrangimento, é pra que vocês desenvolvam essa parte. Como eu falei, né? A gente sente essa necessidade de vocês melhorarem a comunicação e especificamente ainda, especialmente em público, né? Então, a sugestão que eu dou é aproveita esses momentos para se jogar, porque aqui é o momento da gente treinar, entendeu? Imagina se você vai deixar para treinar lá na hora numa apresentação na empresa que alguém pede para você, né? Ou num trabalho muito importante na escola. Se você já treinou, já fica mais fácil, tá entendendo? Então aproveitem cada minuto, cada momento, né? Especialmente aquele momento que você sente mais dificuldade. Porque se eu já sou bom na oratória, né? Não vou ter dificuldade. Agora, se eu vejo que eu preciso, assim, vamos pegar na mesma situação, a timidez, né? Eu acho que eu sou muito tímido. Se joga em coisa que vai te exigir não ter timidez, entendeu? Porque é assim que a gente vai desenvolvendo, né? Olha só, a gente tem a colocação aqui, algumas coisas importantes que o psicólogo Miguel Lucas cita, né? Ele trouxe algumas dicas para diminuir o nervosismo na hora de falar em público, né? Olha só, uma delas, a respiração, né? A técnica de respiração agrega as sensações de relaxamento e minimiza a tensão no seu corpo, né? Então, tem algumas técnicas de respiração que você pode usar na hora do nervosismo, tipo respirar, inspirar, né? E soltar o ar bem devagar. A gente manda oxigênio pro cérebro, né? E aí deixa a gente mais relaxado. Você ia falar, Gustavo? No caso, respirar fundo, né? Pra manter o foco. Exatamente, entendeu? Controlar a respiração, isso já ajuda bastante, né? Olha outra coisa que ele traz sobre a expressão corporal, né? A sua postura e expressões faciais demonstram o seu medo. Então, como a gente colocou também em outro momento, o corpo fala, né? Então a gente tem que demonstrar mais segurança naquilo que a gente está e cuidar com a nossa expressão corporal, que ela vai falar muito. Se eu tô com medo, né? Quais são os sintomas aí de medo que demonstra? Eu acredito que a crise de... Como é que fala? Crise de nervosismo que tu daí vai... Quais são as deixas visuais que a gente vê quando a pessoa tá com medo? Tremedeira é a primeira, né? Entendeu? Daí começa a gaguejar. Gaguejar também. Começa a gaguejar, também às vezes dá um branco, né? Entendeu? Isso é comum acontecer. Mas eu cuidar já da minha expressão corporal já vai ajudar a afastar um pouco isso, né? Tem uma dica também que eu peguei de uma pessoa da comunicação, agora não vou lembrar o nome dela, mas ela diz assim, ó, as pessoas não sabem que você está inseguro ou se você está a par do conteúdo que você vai apresentar. Então, chega como uma pessoa com confiança, entendeu? Aí elas já vão entender que, é uma pessoa segura. Aí já quebra aquele medo, entendeu? Então demonstrar, ser cara de pau mesmo e falar, olha, sou uma pessoa segura. Ninguém sabe se você estudou ou não o conteúdo, entendeu? Então essa é outra dica. E a pessoa, assim, quando ela tem mais confiança, ela começa a fazer gestos, no caso. Tipo, começa a falar e começa a fazer gestos, olhando pra pessoa fixamente, assim, conversando normal.
É legal. As pessoas sempre dizem que, tipo assim, quando uma pessoa mexe a mão, introduz com o corpo assim, falam que ela sabe o que ela tá fazendo e sabe o que ela tá falando. Frente a uma pessoa segura, né? Sim. Eu vejo muito isso, às vezes, nas apresentações, até em música, né? A pessoa vai apresentar, nossa, a pessoa tá segura no que ela tá cantando. Olha lá, perda do foco, né? Quando estamos com medo, a nossa mente tende a fixar-se nas coisas que são assustadoras para nós, né? Então, a gente acaba perdendo foco, tanto como que a gente diz que a gente acaba até dando um branco, né? Então, olha só, visualize uma situação difícil e como seus pontos fortes o ajudariam a ultrapassar essa dificuldade. Quando as pessoas estão ansiosas, tendem a perder a sua perspectiva, sentem que tudo que fazem é monumental e tudo é mais arriscado, né? Então essas são algumas barreiras do medo que a gente tem que ultrapassar, né? Eu soube também que vocês trouxeram algumas dicas do livro 29 Minutos para Falar Bem em Público. Trouxeram? Eu trouxe. O que você trouxe pra gente? A que eu tinha visto era que era pra apresentar como se estivesse conversando em público. Porque daí é como se a gente estivesse aqui conversando numa boa e que vai te deixar mais tranquilo. Como se tu esquecesse que é uma apresentação, como se você estivesse falando normal. Exatamente. Uma boa dica, né? Essa daí. Vocês têm alguma outra dica, assim, pessoal, pra quem quer falar em público, assim, ou não? Tomar chá de camomila. Sério, verdade. Diz que o chazinho ajuda, né? Especialmente aí de camomila, né? Hortelã. Mas o camomila vai mais no controle mesmo, do nervosismo. E o livro também, ele diz uma coisa que ele tem... Seja você mesmo. Seja você mesmo. Fale o conteúdo todo. Mas, tipo assim, é pra ser você mesmo. Seja... bem, sabe? Isso aí. Legal. Ser você mesmo, né? Isso. As pessoas identificam quando a gente tá forçando a barra, né? Bom, tem uma prática aqui pra gente. É isso? Tem, porque eu ia perder a professora dessa aí. Pode falar. É porque eu não tinha entendido muito bem o que era fazer. Aqui diz pra gente fazer uma prática, né? Pense em outra dica para diminuir o nervosismo na hora de falar em público, além das que vimos agora, e compartilhe e explique para os colegas, né? Bom, acabamos de falar, eu perguntei para vocês, né? Se vocês tinham alguma outra dica, você até deu a questão aí do chá de camomila, né? É legal também. Ia falar, Gustavo? Não. Tá. Eu posso também contribuir aqui, né? Na hora de falar. É importante, na hora de falar... A gente pode, por exemplo, pensar num ponto fixo. Vamos supor que você está diante de uma plateia, né? De várias pessoas, né? Você mira um ponto fixo, tipo lá no fundo da plateia, sei lá, um quadro, alguma coisa assim. Você mira lá e fala como se estivesse falando com aquele quadro. Esquece das pessoas, né? Entendeu? Fala mirando lá. Primeiro, que a sua visão já vai dar a ideia de que você está encarando o público, né? Que você está passando por cima do público. E você não está baixando a visão, né? Geralmente a pessoa está com vergonha, ela baixa a cabeça, né? Não, você está com o queixo erguido, né? E aí, encarando o público, que é como bem... se estivesse focado, né? Estivesse focado, E aquela situação, né? Por mais que você não esteja, finge que está, entendeu? É isso aí, dá uma... Legal. Bom, o processo de comunicação, né? Conforme citado aí por Ribeiro, já conhecido por muitas pessoas, existem 2 fatores chaves envolvidos aí no processo de comunicação, o emissor e o receptor, né? Nesse caso aqui do podcast, né, que a gente está falando, né? Podemos ver de 2 situações, olha que interessante. A gente gravando aqui, eu estou me sentindo como emissor, que estou transmitindo a informação para vocês, estou conduzindo, e vocês são os receptores. Sim. Num dado momento, vocês também são emissores, né? Vocês emitem e eu absorvo, né? Numa outra situação, quando esse podcast estiver já no ar, a gente vai ser o emissor e quem estiver ouvindo em casa vai ser o receptor. Então tem esse princípio aí, inicial, né? Sim. O emissor é a pessoa que tem alguma ideia, mensagem para transmitir. O codificador, o tipo ou a forma que o emissor irá exteriorizar. E a mensagem é a expressão da ideia que o emissor deseja comunicar. Nesse dia, hoje, estamos falando sobre... comunicação. Muito bem, garoto esperto. Olha lá.
O canal é o meio pelo qual a mensagem ela seja conduzida, né? Então, por exemplo, esse podcast ele pode ir para um canal do YouTube, ele está sendo através de áudio, né? Não só vídeo, né? Sim, não vídeo, tá de áudio é o canal. Nós estamos falando usando a oratória, a fala para transmitir esse canal. Lembrando também que o canal pode ser uma mensagem de texto, né? Tá entendendo? O decodificador é o mecanismo responsável pela decifração da mensagem pelo receptor e o receptor, o destinatário final da mensagem. Aqui tem uma chargezinha também pra gente ver, né? Que é muito interessante, ó. Quando alguma coisa ocorre nesse processo de forma que o significado do emissor é diferente da compreensão do receptor, temos aquilo que foi denominado ruído de comunicação. Já ouviram falar? Ruído de comunicação, né? São os mal entendidos, aquela história do telefone sem fio, né? A gente manda uma mensagem, chega lá no último, vários ruídos, né? Que a pessoa entendeu errado, né? Na charge tem aparentemente um setor, né? As pessoas no setor tem o lugar do chefe, né? E alguém lá manda uma mensagem, né? Zé, quero o número desse pedido. E alguém já entende. Despedido? Aí alguém já entendeu. O Zé é despedido. Aí outro fala, o quê? O Zé foi despedido. O Zé e o Tadeu estão despedidos? Eu também, já falou o Tadeu, né? Nós todos vamos ser despedidos. Olha que confusão, né? É um ruído geral, né? Alguém entendeu errado, né? E daí passou a informação errada para todos ali. E é muita coisa que acontece realmente em empresas, né? Aquela é a famosa rádio peão, né? Acaba passando um pro outro, né? Sobre comunicação eficaz, né, a gente tem que é aquela que, além de transmitida de forma clara e objetiva, ela atinge os seus objetivos aí utilizando o mínimo de recursos possível, inclusive o tempo. O uso de técnicas corporais, o uso de tecnologia também tem papel fundamental para a eficácia da comunicação. Beleza? Bom, pessoal, então encerramos essa etapa aqui. Gostei bastante do bate-papo, vocês gostaram? Sim, gostei bastante. Foi tudo aquilo que vocês imaginaram, aquele medo, não? Não. Tá vendo? Não, foi bem de boa. Às vezes a gente faz um alarde sobre as coisas e nem é tudo aquilo também. Outra dica, né? Sim. Obrigado pela participação de vocês, tá bom? Obrigado. Valeu. Bom, nós vamos fazer um parêntese agora no nosso bate-papo sobre comunicação, porque nessa semana a Renap está fazendo um momento muito especial em todos os polos, né? Que é o Momento Ação Aprendiz, que nessa semana a gente está falando sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho. Eu estou aqui com o Peterson, com o Vitor e com o Christian e o Gabriel. Sejam bem-vindos, garotos. Obrigado. Beleza? Nós vamos falar sobre um assunto bem importante, né? E também que deve ser tratado com muito carinho na sociedade, né? Vamos lá então, o Vitor vai passar pra gente o nosso material aqui, o Gabriel, e a gente já vai falando sobre cada tema, tá bom? Vamos lá, a diversidade é o conjunto de diferenças entre as pessoas no trabalho, isso inclui gênero, raça, etnia, orientação sexual, deficiência e religião. Diversidade é a presença de pessoas com diferentes histórias, características e visões de mundo no mesmo ambiente, né? Rapazes, o nosso país é um país muito diverso? Sim, bastante. Muito. Será? Interessante, né? Eu arrisco dizer que é um dos países mais diversos do mundo, né? Verdade. Porque a gente várias aqui... culturas, né? Exatamente. Religiões diferentes. Muita contribuição, né? A gente tem aí desde a indígena, africana, teve também as europeias que vieram para cá, né? Asiáticos também, né? Então acho que a gente pode dizer que é o povo mais misturado de todo o planeta. Olha só, a gente também tem as questões aí, né, de homens, mulheres, pessoas não binárias, os transgêneros, né, que são também outro tipo de diversidade que existe na nossa sociedade aí. Tem também pessoas brancas, negras, indígenas, pardas, asiáticas que a gente falou, os heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assexuais, pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, etc. Até cansei. Muita diversidade, né? Agora, pensando nelas, né? Vocês já viram essa diversidade, encontraram essa diversidade onde vocês trabalham? Sim, bastante. Muita, né? Agora, pensando numa situação assim de minoria, quais dessas diversidades vocês menos veem no trabalho? Pessoas deficientes, eu acho. Deficientes. Um pouco. Pessoas de cores diferentes.
Isso, exatamente. Mas quando a gente pensa assim, você falou em cor, né? Em cor, qual é a predominância assim de cor que a gente vê mais na empresa, onde vocês trabalham? Branca. Legal. Agora vamos transferir essa cor para cargos, né? Nos cargos de liderança da sua empresa, qual que é a predominância? Branca. Tá entendendo? Então, ontem mesmo eu estava estudando o assunto e eu vi que a gente, se eu não me engano, somos 56, alguma coisa de pessoas negras no Brasil, né? E negras no Brasil é considerado os negros e pardos também, né? Temos que levar isso em consideração. Se nós somos mais que a metade, né? Por que vocês acham que essas pessoas não estão muito em cargos de liderança especificamente quando falam? Por falta de confiança. Delas ou de quem contrata? De quem contrata. Ah, importante colocar isso, né? Sim. É interessante. Então, existe um negócio chamado, falando assim da questão de raças, né? Existe chamado racismo estrutural, que se a gente não perceber, a gente quase não enxerga, né? Igual nessa situação, né, que a gente falou, né? Se a gente não para observar, os cargos de liderança geralmente são pessoas de cor branca, né? Então a gente precisa dar uma atenção para a situação e cuidar na questão de combater o racismo estrutural, né? Inclusão é fazer com que essas pessoas aí se sintam bem-vindas, respeitadas, valorizadas no trabalho. Não adianta só ter diversidade se algumas pessoas são ignoradas, discriminadas ou não têm as mesmas oportunidades. É combater o preconceito e criar um ambiente seguro e acolhedor. É ouvir a opinião de todos nas reuniões. É garantir que uma pessoa com deficiência tenha acessibilidade. E é promover mulheres e pessoas negras em cargos de liderança. Então a gente tem essas situações. Vamos agora pro âmbito educacional, né? Na escola, vocês enxergam alguma situação assim de discriminação, de raças, qualquer coisa assim, nesse sentido? Entre os professores e alunos não muito, mas entre os alunos tem bastante. Tem muito? Muitos. E que situações vocês enxergam isso? Situação de racismo. Eu acho que a discriminação que tem mais nas escolas é o bullying. O bullying? Também. Principalmente com a cor da pessoa. Especificamente. Com a cor da pessoa. Principalmente com a cor da pessoa ou deficiência física que ela apresenta. Então ainda é muito comum, né? Nós estamos em 2025, né? E ainda é muito comum situações de discriminação, né? A gente acabou de falar, nós somos um dos países mais diversos do mundo. Então por que essa discriminação? O que vocês acham que tem essa discriminação com as minorias? Influências. Verdade, né? Culturais também. Verdade. Sempre que toca nesse assunto da diversidade, eu sempre lembro os jovens, né, na questão da discriminação racial, né? Só de escravização no Brasil foram 300 anos, gente. Você imagina que é 300 anos? E você imagina 300 anos as pessoas falando mal do negro, da mulher negra, né? E eu até digo nesse momento que uma mentira contada várias vezes acaba virando uma verdade, né? Então você imagina, pra gente desconstruir isso hoje na sociedade, talvez vai até mais que os 300 anos, né? Acredito eu, né? Entendeu? Uma observação, vocês têm alguém assim nessa situação na família de vocês? Que pode ser deficiente físico, pode ser também homossexual, enfim, tem? Sim. E vocês sentem esse preconceito neles também? Sim, mesmo em família, né? No meu caso tenho dois, um que é do lado da família do pai e da mãe. O da mãe eu acho bem de boa, ele vai em todo lugar com a gente, festa Natal, Ano Novo. Certo. Agora do outro, eu também interajo menos com o outro e eu acho que tem mais esse preconceito. Mas o da minha mãe, que eu tenho mais, pessoa mais próxima, é bem legal, assim. Bem normal. Sim. Meu primo, né? Sim, interessante. Bom, falamos aí, né, do fato que existe essa discriminação. Então vamos falar no combate, né? O que vocês acham que é importante para combater a discriminação, essas situações? O que a gente pode usar para combater isso?
Eu acho que em questão de ter gente geralmente mais branca no cargo superior, seria melhorar a educação, né? Porque muitas vezes tem mais acesso à educação quem tem mais dinheiro, né? Sim. Tem mais poder executivo e acaba sendo os brancos. Daí fica um giro infinito, né? Sim, verdade. Porque os filhos de quem é gerente, por exemplo, eles estudam em escola boa, né? Sim. Etc. Tem mais oportunidade, né? Então, a educação. Eu acho que melhorar a educação seria educação. Outras formas, pessoal, de combater, não? Vocês não acham assim que o simples fato de eu não praticar já ajuda bastante? Já. Né? Ou corrigir também, né? Corrigir. Eu vejo. Né? Exatamente. Nessas situações que vocês colocaram aí na escola, se a gente presencia uma situação, a gente tem que entrar em defesa e, como o Gabriel falou, corrigir também. Né? Porque às vezes a pessoa precisa de uma correção. Quando eu digo correção, né, pessoal? No bom sentido, na educação, na boa fala, né? Porque tem gente que vai interpretar de forma diferente. Mas eu digo, não é feio você corrigir, você tá praticando discriminação. Não se fala assim com a pessoa. A gente tem que respeitar o próximo. Todo mundo aqui é diferente. Já ajuda bastante, entendeu? Então, na questão assim do fato de não praticar, já ajuda bastante. Você combater também é muito importante, né? O mal do ser humano hoje é saber julgar as pessoas antes de conhecê-las. Exatamente. Por isso que acontece muito isso. O julgamento, né? O julgamento é muito prejudicial, né? Quando a pessoa não foi... Porque ela cria uma influência de pessoas que criam uma imagem da pessoa de uma forma ruim. Sim. Como os homossexuais, que pensam que todos os homossexuais são ruins, são muito ruim. Na sociedade também, os negros também, tipo, todo mundo, não a maioria, né, mas tipo, muitos falam que de um jeito meio assim, desvalorizando eles. E praticamente isso cria uma ilusão na cabeça da pessoa, pensando que eles são pessoas ruins. Exatamente. As falas, né, Christian, na questão também do gênero, a mulher, né? Eu vejo ainda, não sei se vocês enxergam também, mas eu vejo ainda que tem muita discriminação contra a mulher, né? Por exemplo, quando a gente atribui algumas situações, principalmente quando ela erra, né? Aí o pessoal vai lá e fala, tinha que ser mulher, né? Isso é uma fala preconceituosa, né? Porque no final todo mundo erra, né? Todo mundo acaba cometendo erro, né? Muito importante. Gostei desse papo com vocês, da reflexão sobre o assunto, né? Espero que vocês também levem isso aí para onde vocês passarem, né? Essa importância de respeitar a diversidade, né? Obrigado, rapazes. Até mais. Valeu. Bom, chegamos na nossa atividade traçando novas rotas. Seria agora a nossa atividade mão na massa, aquela hora que a gente põe na prática mesmo, né? Mas hoje a gente já tá fazendo a nossa atividade desde o começo, fazendo esse podcast, né? Então resta aqui perguntar para vocês, meninas, o que vocês estão achando da experiência de estar hoje fazendo esse podcast, falando sobre comunicação. Lembrando, estou aqui novamente com a Nicole, com a Maria, com a Isa e com a Tainara. O que vocês acharam dessa experiência? Eu achei incrível, tô achando bem legal a experiência. Eu, como eu já anteriormente tinha falado, já participei de um podcast, mas é sempre uma nova experiência, mesmo já tendo participado, é sempre um friozinho na barriga que dá. Vocês, Maria, Isa, Tainara? Eu gostei bastante da experiência também, mesmo já tendo participado, vamos dizer, de uma rádio. Bem diferente, é bem legal. Você trabalhou em rádio? Não, eu fiz uma entrevista numa rádio da escola. Legal, você entrevistou, lembra quem foi entrevistado? Não? Tá. E como foi a experiência lá? Foi legal também, mas deu mais nervosismo. Não, mais nervosismo ainda. Legal. Maria, Tainara, alguma coisa a declarar? Eu achei bem legal, nunca participei, então é uma experiência nova, bem legal. Sem contar, né, Maria, que depois isso aqui vai gerar um conteúdo que vai ensinar outras pessoas a lidar com a comunicação, né? Isso é bem importante, né? Sim, é importante. E eu vi que todos os alunos se dedicarem a respeitar Gostei também. cada parte de que cada um apresentar o podcast. E todo mundo se dedicou nessa parte. Gostei dessa parte também, viu? Gostei dessa parte que o pessoal se dedicou, estudou, né? Muito legal. Bom, meninas, essa era a nossa parte. Obrigado pela participação de vocês novamente. Valeu. Bom, chegamos ao nosso ponto de chegada, etapa 4.
E chegou o momento da gente testar os nossos conhecimentos hoje com o que aprendemos, né? Eu tô aqui com a Maria, o Valdemiro, o Riquelme e o Guilherme. Sejam bem-vindos. Obrigado. Nada. O que vocês prepararam pra gente pra testar os nossos conhecimentos? Então, vamos começar com umas 3 perguntinhas aqui. Vamos lá. A primeira pergunta. Qual é a principal ideia abordada nessa etapa? A principal ideia é comunicar-se de forma clara e eficiente. Legal. Segunda. Como o conteúdo estudado pode ser aplicado no seu dia a dia? Escutar, ativar e adaptar a linguagem ao público. Terceira e última pergunta. Cite um exemplo prático que relacione o aprendizado com a realidade. Em uma reunião, ouvir bem e responder de forma objetiva. Legal, hein? Perguntas bem preparadas, né? Maria, o que temos aí, Guilherme? Vamos para os objetivos. Certo. Consolidar o aprendizado adquirido nas etapas anteriores. Estimular a aplicação prática do conteúdo estudado e promover a reflexão crítica sobre os conceitos apresentados. As competências. Compreensão conceitual. Aprender os principais pontos do conteúdo. A aplicação de prática, que é transferir o conhecimento para situações reais. E o pensamento crítico, que é avaliar e interpretar informações de forma autônoma. Legal. Muito bem. Agora vamos avaliar, né? É sempre importante a gente se avaliar, né? Pergunto para vocês, que nota vocês se dariam hoje no nosso conteúdo, na dedicação de vocês, de 1 a 10? Conteúdo, né? Na dedicação do trabalho de hoje. De 1 a 10. E você daria pra você? Pra mim? Um 7. 7, Valdemiro. Maria. 7 também. Riquelme? Eu acho que um 7 também, professor. Legal, Guilherme. Um 5. 5, legal. 7, 5 dá pra melhorar bastante. Dá pra melhorar. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês, tá bom? De nada. E a gente se fala. Bom, chegamos a uma nova jornada, etapa 5, a parte final do nosso podcast. Tá acabando, né? Estamos ansiosos para acabar, né? Nesse momento que a gente traz algumas dicas para quem quer se aprofundar também no tema de hoje, né? Que é comunicação, tá bom? Estou aqui com a Elaine, com a Cauane, com a Laís, com a Kimberly e também com alguns convidados especiais que elas vão fazer umas perguntas depois. Meninas, fiquem à vontade aí. Olá, galera. Então, a gente trouxe algumas dicas extras aqui. Como dica extra, trouxemos um canal do YouTube que se chama Ó Quem Fala. Para encontrar ele, basta escrever tudo junto em letra maiúscula. O Ó Quem Fala traz dicas muito interessantes sobre como falar em público e com mais confiança. Sobre isso, trouxemos 2 principais vídeos, um com o título Como Passar Confiança ao Falar em Público. Nesse vídeo, basicamente, ele fala a origem do medo em falar em público, que muitas vezes essa tensão se transforma em ansiedade, desespero, entre outros. O conteúdo apresenta os principais fatores dessa insegurança e sugere estratégias práticas para lidar com ela. O segundo vídeo pode ser encontrado com o título Como Passar Confiança ao Falar em Público. Esse vídeo, ele explica de onde vem o medo. Ah, não, eu falei errado. Tudo bem, estamos ao vivo, não tem problema. Como construir inteligência emocional ao falar em público. Esse vídeo ele foca em dicas e dinâmicas que ajudam a manter o controle emocional durante uma apresentação. São exercícios simples que podem ser aplicados no dia a dia e fazem a diferença na hora de comunicar com mais segurança. Vale a pena conferir o canal e colocar essas dicas em práticas. Além disso, esse canal possui diversos outros vídeos muito bacana e pode ajudar ainda mais. Então, reforçando o nome do canal Ó Quem Fala. Ó Quem Fala. Interessante, nome sugestivo, né? Vamos lá, então agora é a dinâmica, vocês prepararam? Isso. Como funciona, Elaine? Bom, a dinâmica ela vai... O título da dinâmica é Ilha Deserta. Tá. Eu vou estar fazendo algumas perguntas, vocês vão ter 1 minuto pra pensar e responder. Tá. A primeira pergunta, vocês estão numa ilha deserta e
qual seria a primeira coisa que vocês fariam? O que vocês fariam se estivesse numa ilha deserta, sem ninguém, sem o que fazer, sem comida, sem nada? Praticando nadismo. Isso, tipo isso. Tá, pensar a primeira coisa, né? Isso. Tá. 1 minuto. Tá, peraí, nessa ilha deserta tá nós 5 ou só tá uma pessoa? Só. Você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. Você, um punhado de terra e Isso. mar pra caramba. E céu. É isso, você e Deus. Eu já pensei que posso participar, não era pra eu participar, mas eu queria. Vai. Eu na ilha deserta, a primeira coisa que eu faria. É isso? Isso. Não é bom ficar sozinho, eu ia procurar uma forma de encontrar ajuda. Uma ilha? Aham. Mas ir lá mandar um sinal. Vai, William. Se fosse uma ilha tecnicamente grande, sim, uma ilha com vegetação, procuraria frutos, coisas que não precisasse de alimentos para eu cozinhar, etc. Assim, procurar frutos, procurar água potável, se tiver alguma fonte de água, qualquer Vai, Peterson. coisa básica. Eu ia atrás de comida. Comida. Primeira coisa que dá é fome. Não morrer. Tá, numa ilha deserta, o que eu visse primeiro? Se tivesse fruta, alguma comida, ou então madeira pra fazer fogo. Uma fogueira, se anoitecer, ou pra pedir ajuda. Vai. Valdemiro? Certamente eu construí um abrigo. Um abrigo. Aí. Bom, próxima pergunta. Escolhas de itens. Se você só pudesse levar uma comida para sobreviver, qual escolheria? Estrogonofe de arroz com... Comida, eu gosto de pizza. Nossa. Eu levaria fruta. É uma boa opção, né? Ou margarina e presunto. Bom, próxima. Como você organizaria um grupo que você encontrasse para conseguir sobreviver? Se você encontrasse pessoas, como você organizaria eles para conseguir sobreviver mais tempo? Se caso que acontece me matar, E aí, o que vocês fariam? Se eles falassem a mesma língua que eu, se eles... Amigos, não falasse ali, o que você fazia? Bom... Mais um perdido. Mais um perdido, é isso. E... Qual a sua habilidade ajudaria o grupo a sobreviver? O outro, meu Deus. Eu ia laçar um peixe? É bom de laçar peixe? William, o que você faria? Eu não faço nenhuma ideia. Não. Eu tava perdido também, né? Não tem o que fazer. Acho que eu desesperei pra tomar conta. Tudo bem se eu ia atrás de alguma coisa? Mas qual seria a sua habilidade? habilidade pra conseguir? Bom, o objetivo dessa dinâmica foi observar a comunicação de vocês em pouco tempo. Porque as respostas vocês tinham que dar na hora. Quando a gente vai preparar um discurso, quando a gente vai falar em público, a gente precisa ter um controle sobre o tempo e sobre tudo aquilo que a gente fala. Conhecimento em leitura, conhecimento nas palavras que a gente ainda não conhece. Porque a nossa geração é uma geração que tem muito a ver com gírias, muito a ver com, eu só falo uma gíria que eu chego num local de trabalho e eles não sabem o que eu falo. Por quê? Porque isso é aquele, como a zona de conforto. A zona de conforto. E é como Peter Pan. Ele não cresce. Ele fica só naquilo. Só fica naquilo. Então, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar a literatura, a gente precisa buscar tudo isso. Olha. Porque somos jovens e a gente tá no mercado de trabalho pra isso. Então, sempre eu quero fazer direito. Direito é muita leitura, você decorar muita coisa. Então, o que eu trago pra mim? Eu não posso chegar num tribunal e falar, meu parceiro, o juiz, faz isso, não rola. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Então, a gente precisa ter um conhecimento muito amplo sobre isso.
Porque o mercado de trabalho está mais pedindo sobre isso do que outras coisas. Legal. Pô, legal, gostei da dinâmica, hein? Interessante, faz a gente pensar bem, né? É isso, pessoal. Muito legal, então encerramos aqui o nosso podcast. E gostaram da experiência? Sim. Sim, obrigado então. Valeu, pessoal, tchau, até o próximo, valeu. Olha que interessante, a Cauane, que estuda aqui com a gente, ela faz dublagem, né, Cauane? Eu faço. E ela separou algumas dicas pra gente na hora de se comunicar, né? É. Vai lá, manda pra gente. Eu tenho uma certa experiência com dublagem amadora. Sei o quão importante é aprender e ler dinamicamente. E a prática de ler um livro, mangá ou simplesmente um aviso de notificação de maneira em que parece que está falando normalmente, ajuda muito nessa questão de se apresentar em público. Uhum. Inclusive isso que eu acabei de falar, eu acabei lendo aqui para vocês. Uhum. Uma forma de leitura dinâmica, você disse, né? Uhum. E isso me ajudou muito na sala de aula, porque eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito quieta e que eu tinha muito nervosismo. Certo. Eu não sabia falar na frente da sala de aula. Certo. Mas depois que eu comecei a praticar a minha dublagem, que esse é o meu sonho de vida, eu comecei a ficar mais confiante comigo mesma, falando na frente das outras pessoas. Claro que ainda há um nervosismo. Certo. Mas eu consigo falar melhor e com um pouco, tipo, eu não gaguejo tanto, eu falo de maneira mais suave. Verdade. Mesmo lendo o conteúdo aqui que eu preciso apresentar. Legal, hein? E também a dublagem que você faz, né? Exige muita técnica, assim, de interpretação, né? Muito legal, é isso aí. Legal, hein, Cauane? Gostei das suas dicas aí, viu, pessoal? Pegue a dica e vamos pra frente.